falar desse primeiro bloquinho de ecossistemas, não começando com ecossistemas terrestres, a gente vai falar sobre ecossistemas aquáticos. É um tema que costuma aparecer normalmente nas provas de biologia, a geografia não aborda tanto essa passagem de ecossistemas aquáticos, mas é bastante importante, principalmente quando a gente for falar de poluição aquática. Entender uma dinâmica aqui é fundamental. Então, primeira coisa, quando a gente fala de ecossistemas aquáticos, a gente divide eles basicamente em dois tipos, né? Os ecossistemas marinhos e os ecossistemas de água doce. Quando a gente fala que, quando nós estamos estudando, né, os ecossistemas marinhos, a gente está estudando o talassociclo, né? Então, a gente divide dessa maneira. Então, tudo que é referente a talassociclo é referente a ambientes marinhos, oceanos. Quando a gente pensa nas águas continentais, em ambientes aquáticos que estão no continente, como um rio, uma represa, um lago, a gente tem ambientes de água doce nessa situação, a gente chama isso de liminociclo. Então, tudo que é relacionado a estudos de liminociclo é de ambientes de água doce, águas continentais. Não estamos mais falando de oceanos, e sim de ambientes de água doce continental, no meio de um continente. Esse ambiente de água doce, ele ainda pode ser dividido dessas duas maneiras. Ou ele tem águas lênticas ou lóticas. Então, você tem água mais com uma correnteza mais lenta ou com uma correnteza mais rápida, mais forte. Então, ambientes lênticos, como uma represa, por exemplo, não tem uma fluidez tão grande de água. A água é mais parada, ela se mexe mais devagar. Então, a gente fala que esse ambiente é lêntico. Se eu pensar num rio, a água do rio corre, né? Ela tem uma correnteza bem mais forte do que numa represa, então o rio já é classificado como um ambiente lótico. É importante pensar nisso porque isso influencia na dinâmica do ambiente aquático, né? Se eu pensar numa água mais lenta ou numa água mais rápida, altera a temperatura dessa água, altera a oxigenação, vai alterar também a distribuição de nutrientes, movimentação da água e dos seres vivos. Então, você tem toda uma dinâmica com essa movimentação mais fraca ou mais rápida da água, influenciando nos aspectos físicos e químicos e, consequentemente, nos biológicos também. Quando você pensar nas características físicas e químicas de um ambiente aquático, você vai pensar na temperatura da água, como é o pH, quanto tem de oxigênio dissolvido nessa água, quanto tem de gás carbônico, porque isso influencia diretamente no pH também. Se tem muito sedimento, se a água é mais cristalina ou se a água é mais barrenta naturalmente. Você vai pensar na quantidade de nutrientes que tem, nitrogênio, fósforo, potássio, né? Nutrientes necessários para organismos que fazem fotossíntese conseguirem produzir sua própria comida. Então, todas essas variantes acabam influenciando na riqueza e no tipo de vida que pode existir nesses ambientes. A gente tem, predominantemente como produtores, as algas e as cianobactérias. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois, porque não tem muitas plantas aquáticas, não tem grande variedade de plantas aquáticas, apesar delas existirem também. Um outro ecossistema aquático que eu já quero destacar aqui seria uma mistura entre ambiente marinho e ambiente de água doce, que são os estuários. Existem diversos rios que acabam tendo a sua foz, o fim, né, o desemboque dele, as águas acabam chegando no oceano. Quando a água do oceano encontra com a água do rio, você tem essa água salobra, essa água misturada, né, água doce com água salgada. A gente chama esse encontro de estuários. Então, os estuários vão acontecer nos litorais, né, dos países. Aqui ao redor do Brasil, a gente tem muitos estuários, muitos encontros de água de rio com água do mar. O que a gente tem que pensar é que ao longo do curso do rio, o rio vem com a correnteza, com a força da sua água, carregando vários nutrientes que são lançados ali. De repente, animais que morreram ali, plantas. Essa matéria orgânica, carboidratos, proteínas, lipídios, vem sendo carregada ao longo de todo o curso do rio e acaba chegando nesse ambiente aquático final, que é o estuário, que é essa mistura da água do rio com a água do mar. Então, esse ambiente é um ambiente carregado de matéria orgânica, tem bastante comida, tem bastante matéria orgânica. Se tem bastante comida, vai ter muito ser vivo para comer esse alimento. Quem sempre se reproduz mais rápido é quem tem vantagem. Então, nesse caso, os micro-organismos. A gente tem bastante proliferação, bastante reprodução de micro-organismos aeróbios, principalmente bactéria. Pode contar esse trechinho? Que trechinho? Essa última frase. Ah, tá. É que me cortou, calma. A gente tem bastante proliferação de micro-organismos, principalmente aeróbios nessa região.
pelo motivo de ter bastante alimento, eles acabam se reproduzindo bem mais rápido que outros seres vivos e você tem predomínio basicamente de bactérias nessa região. Tem muita bactéria. Elas são aeróbias, elas utilizam oxigênio para respirar e elas vão aproveitar essa matéria orgânica ali. Então tem muita bactéria, muita decomposição acontecendo. Só que elas usam oxigênio, então já que são muitos micro-organismos usando oxigênio, você tem uma diminuição no nível desse oxigênio. Então, normalmente, nos ambientes de estuário, apesar, né, das questões de maré, a gente tem uma diminuição na quantidade de oxigênio dissolvido. Naturalmente, nesse pedaço do rio tem menos oxigênio dissolvido do que em outros, por causa desse excesso de micro-organismos aeróbios. Mas mesmo assim, tem muita comida, muito alimento disponível para qualquer ser vivo que esteja ali. Isso faz com que os estuários acabem sendo berçários de muitas espécies. Tem espécies de rio que descem o rio só para se reproduzir nesse ambiente de estuário, tem espécies de mar que sobem o rio para se reproduzir nesse ambiente de estuário, porque lá os filhotes terão muita possibilidade de alimentação, terão muitos recursos para conseguir sobreviver e depois vão embora depois que crescerem um pouquinho. Então a ideia de berçário, né? Os filhotes têm proveito com relação a isso. É um ambiente que tem uma importância de preservação muito grande, então tem muitas espécies que dependem desses locais para conseguirem se reproduzir e manterem os seus filhotes ali a salvo e com nutrientes. Uma outra questão é que esses estuários, por causa do regime de marés, né? Então tem um momento em que a água está indo do rio em direção ao mar, mas quando você tem a variação das marés, é a água do mar que entra um pouquinho nesse ambiente do rio. Então sempre é esse caminho, né? Uma hora está descendo o rio, uma hora parece que ele está subindo. Então constantemente as regiões térreas, né, que estão ao lado, o ambiente terrestre, ele é constantemente alagado por esse ambiente. Então, a terra que a gente tem ao lado acaba desenvolvendo uma vegetação, um tipo de vegetação bem característico. E a gente conhece esses ecossistemas terrestres ao lado dos estuários como mangues. Então, o mangue acaba tendo uma influência muito grande desse ambiente de estuário. Por isso que a terra do mangue é uma terra bem alagada, né? Um lodo, se você já foi no mangue, ele afunda se você pisa, tem pouco oxigênio dissolvido, mas tem muito nutriente. Então, o mangue acaba também sendo um berçário de muitas espécies. Depois a gente vai falar melhor sobre mangue para você entender a importância dele e como preservá-los. Mas você já sabe que tem essa influência direta dos estuários. Tem mais umas coisinhas de ecossistemas aquáticos para a gente conversar, algumas questões de organismos, né, e algumas influências de luminosidade, mas a gente vai ver isso num próximo vídeo, mas não deixa de assistir.